Tomando-se por base o arquivo texto representado à esquerda, onde temos os dados estáticos do programa, temos a seguinte sequência de atividades, de 6 atividades, com suas respectivas durações, onde a atividade 1 tem duração de 10 dias, atividade 2 com duração de 5 dias, atividade 3 com duração de 7 dias, atividade 4 com duração de 15 dias, atividade 5 com duração de 4 dias, atividade 6 com duração de 7 dias. Temos essa sequência de atividades representada no seguinte diagrama de rede. O programa inicia-se no dia 1 e, como a atividade 1 tem duração de 10 dias, ela finaliza sua atividade no dia 10. Depois disso, ele segue dois caminhos distintos, vai para a atividade 2 e para a atividade 4. Da atividade 2, ela inicia-se no dia 11, pois é um dia após a finalização da atividade 1, dia 11, e finaliza no dia 15, pois tem duração de 5 dias. A atividade 4 inicia-se no dia 11 e, como tem duração de 15 dias, se termina no dia 25. Seguindo o caminho de cima, a atividade 3 tem duração de 7 dias. Ela inicia-se no dia 16, um dia depois do dia 15, e finaliza no dia 22. No caminho de baixo, do dia 26, que inicia a atividade 5, ela finaliza no dia 29. E depois disso, da atividade 3 e da atividade 5, as duas vão para a atividade 6. Porém, as duas estão com 2 dias, durações distintas das suas finalizações. E quando caminhamos da esquerda para a direita, sabemos que utilizamos o maior número. Como 29 prevalece em cima do 22, a atividade 6 inicia-se no dia 30. Como tem duração de 7 dias, ela finaliza no dia 36. Agora, fazendo o caminho de volta, a atividade 6, do dia 36, vai para o dia 30. Do dia 30, da atividade 6, ele vai para a atividade 3 e para a atividade 5, ou seja, de 30 para 29. Como a duração da atividade 3 é de 7 dias, vai para o dia 23. A duração da atividade 5 é de 4 dias, vai para o dia 26. A atividade 2, do dia 22, vai para o dia 18, duração de 5 dias. A atividade 4, como tem duração de 15 dias, vai para o dia 11. Como da esquerda para a direita fazemos o maior valor, que era o valor de 29, sobre o valor de 22, da direita para a esquerda, utilizamos o menor valor, onde 11 prevalece em cima do 18. Ou seja, a atividade 1 vai do dia 10 para o dia 1. Os valores que estão representados na parte superior de cada bloco são o Earliest Start e Earliest Finish. E na parte inferior de cada bloco está representado Latest Start e Latest Finish. Aqui, esse valor de 7, ele representa o slack. O slack é o valor de Latest Start menos o valor de Earliest Start, que é o 7. Ou também o valor do Latest Finish menos o valor do Latest Start, também é 7. Para essa sequência de atividades, verificamos que o caminho crítico é o caminho de baixo, sequência de atividades da atividade 1 para a atividade 4, atividade 4 para a atividade 5, atividade 5 para a atividade 6. E é o que será calculado pelo programa, utilizando-se os dados estáticos do arquivo texto. O caminho crítico que foi calculado pelo programa, ele realmente foi o mesmo que foi verificado pelo diagrama. Ou seja, do início vai para a atividade 1, da atividade 1 para a atividade 4, da atividade 4 para a atividade 5 e da atividade 5 para a atividade 6, onde finaliza toda a sequência de atividades. O tempo total é o mesmo verificado no diagrama, de 36 dias. Temos também representado aqui o cronograma do projeto, onde a parte estática está representada pelos dados original. Aqui, seguindo o cronograma, a atividade 1 com duração de 10 dias inicia-se no dia 8 de dezembro e finaliza no dia 21. Mas por que dia 21 e não 17, que seria os 10 dias corridos a partir do dia 8? Porque o programa não conta os finais de semana, ele não conta nem sábado nem domingo. Ou seja, essa diferença se dá por causa dos dias dos finais de semana. Do dia 21, ela vai para o dia 22 da atividade 4, que é seguindo o caminho crítico. Do dia 22 de dezembro, como a atividade 4 tem duração de 15 dias, vai para o dia 11 de janeiro de 2017.
A atividade 5, depois da atividade 4, inicia-se no dia 12, finaliza no dia 17. E a atividade 6 inicia-se no dia 18 e finaliza no dia 26 de janeiro, totalizando os 36 dias do cronograma. Agora que nós já conhecemos um pouquinho sobre todos os parâmetros estáticos do programa, vou estar apresentando uma simulação de como se o projeto estivesse em andamento, como se realmente estivesse uma equipe gerenciando e executando à medida que cada atividade vai sendo iniciada, finalizada, dentro dos parâmetros e forma do código-fonte que nós projetamos. Para isso, o que acontece? Foi definido como base o arquivo dados evento 1 e o dados evento 2. O dados evento 1 ele é basicamente o programa com todas as atividades executadas. Teve atraso nas atividades que não fazem parte do caminho crítico, entretanto elas atrasaram, mas não comprometeram o andamento do projeto final, o tempo base estimado, porque eles realmente não faziam parte do caminho crítico. E o dados evento 2, ele teve um atraso, projetamos aqui, fizemos uma simulação, que ele vai ter um atraso de 2 dias em uma das tarefas que fazem parte do caminho crítico. E com isso, será verificado que realmente vai ter esse atraso de 2 dias a mais do tempo base estimado. O que acontece? Temos aqui o programa, deixa eu só compilar ele, com todos os parâmetros estáticos definidos. Então esse aqui nada mais é que o nosso fluxo padrão, que foi replicado dentro do nosso programa, mostrando todas as variáveis de earliest start, earliest finish, latest start, latest finish. E o slack, que vai ser o tempo extra, o qual uma atividade ela pode ser executada dentro de um período extra aí, sem comprometer o tempo total do projeto. Neste caso, neste exemplo, como já explicado anteriormente, o tempo total do caminho crítico é de 36 dias. Então, executando o dados evento 1, ele vai iniciar o processo de execução das tarefas em tempo real. O que está dentro desse arquivo dados evento 1? Foi estimado aqui que todas as atividades que constam dentro desse arquivo, elas foram iniciadas e finalizadas. O tempo, o número abaixo dela, significa o tempo em que elas foram executadas. 0 representa que elas foram executadas dentro do tempo previamente definido. Então, por exemplo, a atividade 1, neste caso, ela tinha um tempo definido de 10 dias. Então, se eu coloco 0 dentro do meu arquivo, significa que a atividade 1 ela foi executada dentro de 10 dias. Se eu colocar aqui, por exemplo, um outro número, 3, por exemplo, significa que a minha atividade 1 ela foi executada em 10 mais 3. Então, 13 dias para a execução dessa atividade. E se eu colocar um número negativo, significa que ela teve um ganho aí em execução em prazo. Então, menos 2 significa que ela foi finalizada em 8 dias. Tá? Então, aqui eu vou deixar como os parâmetros previamente definidos. E à medida que nós vamos executando o programa, ele vai recalculando tarefa por tarefa cada uma das atividades e trazendo novamente todos os parâmetros de earliest start, earliest finish das atividades que ainda não se iniciaram. Então, à medida que eu vou apertando o Enter, ele vai puxar primeiramente a atividade 1, vai calcular o tempo de execução da atividade 1 e vai mostrar todos os novos parâmetros das atividades seguintes. A hora que eu apertar Enter novamente, ele vai me trazer a execução, o tempo de execução da atividade 2 e vai recalcular todos os parâmetros das atividades seguintes. E assim por diante. Então, com o primeiro Enter, a gente consegue ver que a atividade 1 ela realmente foi executada dentro do tempo estimado.
tempo de execução 10, o tempo estimado inicial era de 10, e consequentemente o projeto não teve nenhum atraso, não teve nenhum problema e está dentro do prazo estimado. Apertando o Enter novamente, ele vai puxar a atividade seguinte, a atividade 2. A atividade 2, ela teve um tempo de execução de 6 dias a mais do que ela estava planejada. Então a atividade 2, ela tinha um tempo de 5 dias para execução. Entretanto, dentro da nossa simulação, ela levou 6 dias a mais além dos 5 para a execução dessa tarefa. Então ele teve um total aí de 11 dias de execução. Tá? O tempo estimado inicial era 5. Entretanto, a atividade 2 ela tem um slack de 7 dias, ou seja, ela conseguiria atrasar até 7 dias, além do tempo padrão, sem comprometer o fluxo, o prazo final do projeto. Com isso, ele vai recalcular todos os prazos seguintes, para que não se tenha nenhum atraso posteriormente. Neste caso, a atividade 3 ela também tinha um slack de 7 dias, mas como teve esse atraso da atividade 2, foi necessário fazer o cálculo novamente. Então a atividade 3, nesse momento, ela está com um slack de 1 dia, ou seja, ela tem um tempo de execução de 7 dias e pode atrasar 1 dia, que foi o que nós estimamos para essa execução do programa. Então ela vai atrasar em 1 dia. Só que como ele tem esse slack, normalmente, né, espera-se que ele não vai ter o atraso do projeto total. Então, para execução disso, o projeto aí vai ser finalizado dentro do prazo, imaginando-se que as atividades seguintes não sejam comprometidas com o prazo. Se a atividade ela não for preenchida dentro desse arquivo dados evento 1, significa que a atividade, como eu já disse, ela não se iniciou. Mas aqui, somente para ver como que o projeto vai finalizar, eu coloquei as atividades seguintes, atividade 4, 5 e 6, para que elas finalizem dentro do prazo estimado inicial de 36 dias. Então vou dar aqui somente mais 3 enters, né? Atividade 4, atividade 5 e atividade 6. E como esperado, o projeto está dentro do prazo inicial estimado, que era de 36 dias, conforme nós calculamos. O que nós conseguimos ver dentro do nosso gráfico de Gantt, o nosso cronograma, né? Dentro do nosso cronograma. O projeto inicial, ele levaria atividade 1, são 10 dias para execução, atividade 2, 5 dias, para que ele tenha um fluxo normal, dentro do que foi planejado. Dentro dos dados dinâmicos sem atraso, que foi esse que nós apresentamos agora dentro do programa, ele vai ter os seus atrasos em cima da atividade 2 e atividade 3, atividade 2 e atividade 3. Entretanto, não vai comprometer o prazo final, pois isso foi estimado ali, né? Eles não fazem parte do caminho crítico, então consequentemente eles vão finalizar dentro do prazo inicial, que para essa simulação ele colocou aqui no dia 26 de 1 de 2017. Nesse caso aqui, né, o MS Project ele não calcula e não coloca na conta finais de semana. Então, dia 26 de janeiro. Então agora, apresentando o segundo evento, a segunda simulação dentro da ideia do atraso, vamos ter o dados evento 2. O que o dados evento 2 nos diz? Ele vai ser executado dentro do mesmo prazo que a primeira simulação, né? Entretanto, para esse caso, nós vamos ter um atraso de 2 dias na atividade 1. E a atividade 1, ela faz parte do nosso caminho crítico. Ela é uma das tarefas que são essenciais para que não se tenha atraso, para que não se comprometa o projeto final. Então, deixa eu executar o programa novamente, né? Vamos ter aqui os dados estáticos com os seus 36 dias de tempo total do caminho crítico, qual englobam a atividade 1, né? Fechei o arquivo.
Então é a atividade 1, a atividade 4, a atividade 5 e a atividade 6. Tá. Chamando esse arquivo, dados evento 2.txt, vai fazer o mesmo processo do dados evento 1. Entretanto, é bom verificar aqui logo no início que a atividade 1 ela vai ter esse atraso de 2 dias. Então, consequentemente, a atividade 1 ela já comprometeu o bom andamento do projeto. Por quê? Porque como a atividade 1 faz parte do caminho crítico, ela não poderia atrasar de forma alguma. Porque ela atrasando, ela vai comprometer a sequência das tarefas do caminho crítico, que são a atividade 4, 5 e 6. E essas, por sua vez, só vão conseguir recuperar se conseguir finalizar a atividade num tempo abaixo do delimitado por elas, o que não fica saudável para a empresa. Dependendo da forma do projeto, para que isso ocorra, vai precisar que se pague hora extra, contrate mais funcionários, vai ter um custo a mais para a empresa para, às vezes, recuperar esse prazo que não estava sendo considerado, que foi utilizado a mais dentro de umas tarefas do caminho crítico. Então, para esse caso, o programa ele já nos mostra, né, que o projeto está atrasado em 2 dias em relação ao projeto inicial previsto, que era de 36 dias. Consequentemente, continuando a execução do programa, mesmo ele tendo os atrasos nas atividades que não fazem parte do caminho crítico, que era a atividade 2 e a atividade 3, conforme apresentado na simulação anterior, pela atividade 2 e 3 não fazerem parte do caminho crítico, elas não vão influenciar em nada no prazo final estabelecido de 36 dias. Ou seja, a atividade 1 ela já comprometeu todo o nosso cronograma. Então, por mais que eu dê aqui a continuidade, né, a atividade 2 ela vai ter o atraso normal dela, era um tempo estimado de 5 dias, vai ter um tempo de execução de 11. Consequentemente, a atividade 3 vai atrasar um dia, mas como estava dentro do seu slack, dentro da sua margem de atrasos permitidos, ele não vai comprometer essas atividades. Entretanto, como elas não fazem parte do caminho crítico, ainda assim não vai alterar o prazo final estabelecido. Então, consequentemente, a atividade 4, 5 e 6, coloquei aqui somente para que se finalizasse a execução do projeto, mas se eles não fizessem parte, significaria que eles ainda não haviam sido iniciados dentro do nosso programa. Consequentemente, dentro do projeto real também ele não teria sido iniciado, mas aqui somente por formas didáticas, atividade 4, 5 e 6. Pode-se ver que é o fim do projeto, como nós já havíamos previsto. A atividade 1, como ela teve o atraso de 2 dias, ela comprometeu todo o bom andamento do projeto e teve esse atraso na data final. Dentro do nosso gráfico, do nosso diagrama gigante, nós vamos ter aqui o mesmo tempo de execução de todas as atividades, com a diferença dessa atividade 1, né? Que a atividade 1 ela teve um atraso de 2 dias, o qual estava previsto 10, consequentemente atrasou as atividades sequentes sucessoras a ela, que são as atividades 4, 5 e 6, consequentemente entraram dentro do processo de atraso também. Então, para isso, nós conseguimos ver que a atividade 6, que anteriormente estava prevista para finalizar no dia 26 de janeiro, ela será finalizada no dia 30 de janeiro. Novamente, 30 de janeiro, porque ele não está contando finais de semana. Então, dia 26 é uma quinta, 2 dias de atraso, dias úteis, 27 sexta, 30 segunda, mostrando que teve esse atraso e, consequentemente, que o programa está rodando conforme nós projetamos e esperávamos o seu resultado.